Olá, seja bem-vindo! Quem nunca sentiu uma dor na coluna ou conhece alguém que sofre e muito com isso? A que mais ouvimos falar na roda de familiares e amigos é a má postura, a postura inadequada, a obesidade. Você sabia que elas são algumas das doenças degenerativas da coluna? Quais são as causas, os sintomas, o diagnóstico e o tratamento dessas doenças que podem atingir tanto a região lombar, dorsal ou cervical? Esse é o assunto de hoje do nosso programa e quem está entre nós é o PhD em neurocirurgia e professor de neurologia e neurocirurgia da Universidade Católica de Pelotas, Fernando Costa. Gostaria de agradecer imensamente a presença aqui, já que tu és muito requisitado e é difícil de conseguir um tempinho. Então, assim, já o nosso agradecimento eterno por tu estares aqui, sendo essa pessoa conceituadíssima, não só aqui, nem só no Brasil. Agradecer de coração tu estares aqui entre nós. Muito obrigado, Fernanda. Com muito prazer que eu venho aqui, né? E o teu pedido me honrou muito, né? E eu acho que é uma forma de a gente contribuir com a orientação da população e contribuir um pouco com o conhecimento que se tem. E apesar de ser doenças extremamente controvertidas, condutas de tratamento e diagnóstico, extremamente controvertido por muita medicina, é uma ciência das verdades passageiras. Então, o que se diz hoje, amanhã pode já não ser mais correto. Há grupos, linhagens de pesquisa que pensam mais de uma maneira, outro de outra. Então, isso é algo controvertido e eu acho que é bom que eu possa, talvez, ajudar algumas pessoas em algum esclarecimento. Tenho certeza disso. E a gente podia começar falando um pouquinho de como são essas doenças. Porque eu, por exemplo, tenho dor, até antes de começar eu estava falando, tenho uma dor aqui, uma dor na coluna, no ombro. Uhum. Essas dores que a gente tem em determinados lugares são as doenças degenerativas? Bom, então assim, nós temos assim, degenerativo, como eu sou neuro, eu tenho que falar que não é uma degeneração do sistema nervoso, é uma degeneração da parte osteoarticular, muscular e ligamentar, que é a coluna, que é o nosso enfoque aqui. Claro. Tem uma série de outras doenças degenerativas que é do sistema nervoso, é da medula, é do cérebro e tal. Bom, então esse é que nós vamos falar. Então as dores, ela é muito difícil de ser estudada. Assim, a dor é uma das coisas mais difíceis que tem, porque existem dores que podem simular um problema de coluna e não ser da coluna. Então tu desse o exemplo, tem uma dor no ombro. Essa dor no ombro pode ser uma bursite, pode ser uma doença articular do ombro e não tem nada a ver com a coluna. Em contrapartida, problemas da coluna cervical pode dar dor no ombro, dor nas costas, dor no braço. Então o que é preciso? É preciso que se pense que existem essas doenças e que o médico que for avaliar faça, pelo exame físico e pela história muito precisa do paciente, ouvir muito o paciente e examinar muito o paciente, deduzir se isto é uma doença da coluna ou se é uma doença de outras estruturas que não corresponde à degeneração ou outras doenças da coluna. É bom tu falares nisso do médico. Para tratar doenças degenerativas, nesse caso que a gente está falando da coluna, qual é o médico que tem essa habilidade, esse diploma, esse estudo? Sim. Não, então, assim, isso é uma área muito ampla, porque assim, o reumatologista estuda, o clínico estuda, o ortopedista estuda, né? Todo mundo estuda. Agora, os tratamentos neurocirúrgicos, a cirurgia dessas doenças, quando são indicadas, eu acredito, não sei se porque eu sou neurocirurgião, pela formação acadêmica, na sua especialização, na sua residência médica, seu mestrado, seu doutorado, eu acredito que a pessoa mais indicada para isso é o neurocirurgião. A parte cirúrgica, a clínica é um conjunto de médicos, entendeu, que participam disso. E aí, então, assim, quais são as mais comuns degenerações da coluna? Bom, a mais comum... Eu não sei até se tu já queres passar, porque o médico aqui, o doutor, ele trouxe
Ele é como professor, né, como a gente falou, trouxe para explicar bem para a gente como é que é em lâminas, né, aqui que a gente vai passar. Quando tu quiseres é só não, pedir. Assim, ó, pode passar o primeiro. O Júlio, o Julinho vai... primeiro aqui, só para mostrar o primeiro diapositivo. Que ele vai falar, então, né? assim, esse é só a faixa inicial, que é a dor na coluna vertebral. Então, a primeira coisa que a gente diz assim, é a segunda causa de prejuízo ao trabalho no mundo, só perde para dor de cabeça no mundo, né? Só que as consequências das doenças da coluna são causas de problemas econômicos na maioria dos países do mundo. É uma doença que tem um alto custo pelo alto grupo de pessoas que deixam de trabalhar em função das doenças da coluna. Entendeu? Diferente da cefaleia, que a cefaleia ela pode ser mais manipulada e não deixa, porque a degeneração é uma doença progressiva. Pode passar o seguinte? Júlio. Bom, então assim, eles vão causar morbidade, vão causar incapacidade e isso é importante. A incapacidade, então, hoje, por exemplo, no sistema de Seguridade Social, o que tem de pessoas percebendo valores em função das impossibilidades de manutenção do seu trabalho é um número muito grande. É o seguinte, Júlio. E, Fernando, só para abrir um parêntese, o homem... Por ela ser também de levantar peso, uma postura, ele é o mais atacado? Ele é o mais atacado, né? O homem tem uma ação mais frequente nas doenças de hérnia de disco. Nas degenerações ele é igual à mulher. Então, a hérnia de disco pode ser secundária a uma degeneração, mas pode ser secundária a uma doença aguda, por exemplo, uma elevação de um peso muito forte, uma queda, entendeu? Então, isso é igual mais ou menos em quem pratica algum tipo de atividade física, outra profissional. Bom, então, a postura e a obesidade somada a isso é altamente frequente as doenças das produtoras de hérnia discal lombar. Então, quem faz esse tipo de atividade mais pesada e que mais não cuida da sua postura é o que vai mais sofrer. Mas é o homem, e a hérnia, então, é mais no sexo masculino e numa idade de que a gente chama de adulto jovem, de 30 anos aos 50 anos. Tá. A partir daí entra a artrose. Pode passar o seguinte? Ele até botou ali, ó, falta. Bom, então aí tem toda uma definição de artrose que eu não vou entrar aqui nisso. Tu posta o seguinte. Bom, então aqui tem na primeira fotografia tu tem uma textura normal entre dois corpos vertebrais e o disco intervertebral que está em vermelho. Na segunda fase tu vê que vai perdendo a altura o disco, ó. Na terceira o disco já consumiu, está havendo uma destruição das estruturas ósseas, que o disco amortece e estabiliza, porque ele vai sofrendo uma degeneração discal, ele vai sofrendo uma desidratação, ele vai sofrendo perda da elasticidade e o anel fibroso que sustenta o núcleo pulposo, que é o recheio do núcleo, que amortece o impacto, ele vai ficando quase que osso no osso, até que na fase 3 ele está praticamente no osso no osso. Aí fica o osso batendo no osso. Então, isso tudo é um processo degenerativo que todos nós no transcorrer da vida vamos ter. Uns menos, outros mais, uns com muitas alterações de imagem e pouca avaliação, pouca correspondência clínica, e outros com muita correspondência clínica e igual ou menos alterações de imagem. Então a gente tem que se preocupar que nós temos que tratar o paciente e não temos que tratar o exame. O exame é um auxiliar, ele não é, eu não vou operar uma pessoa, por exemplo, porque eu tenho um exame, eu tenho várias experiências vividas minhas, eu tenho um amigo que joga, agora não joga o pádel, mas quando eu jogava pádel, ele foi consultar comigo, porque ele foi condenado a praticar qualquer tipo de esporte pelo grau de artrose que ele tinha na sua coluna, artrose gravíssima realmente, e sob o ponto de vista de imagem, de tomografia, de ressonância, uma coluna de péssimas condições. Mas a exame físico dele, ele não tinha nada. Então ele
poderia, chega e continua praticando esporte, tem 73 anos. Nossa. A pessoa, e já, mesmo com uma coluna totalmente deteriorada. Então, nós temos que avaliar o que sente o paciente, a clínica do paciente, então a gente não trata exame, trata o paciente. Né? É importante. Né? E aí tu falasse nessa idade, 70 e poucos, 80, toda pessoa mais velha, na terceira idade, ela vai sofrer degeneração na coluna? Normalmente sim. Porque faz parte do envelhecimento humano, entendeu? Então tu vai perdendo elasticidade. É como eu digo, ser velho é a arte de perder. Vai perdendo tudo. Perdendo cabelo, perdendo, né? Perde dente, perde força, perde músculo, que é outro fator de doença da coluna. Se tu tem má estrutura muscular, quem sustenta a coluna, além das articulações e dos ligamentos, é a musculatura. Se tu começa a entrar em falência muscular, começa a sobrecarregar as articulações da coluna. Tá? Pode adiante, vamos ver aqui. Vamos ver o que tem mais. Bom, aí são formas, né? Então, assim, a gente pode ter a sintomatologia em lombalgia, que é só dor nas costas, lombar. Tá. Ciatalgia, quando a dor é lombar e pega a perna. Que é o chamado dor no ciático? Exatamente. Conhecido. As ciáticas, ó. E tem aguda, tem subaguda, tem dor crônica, né? Bom, então é um problema. E elas podem ser primárias ou secundárias. Primárias por uma doença própria da coluna e secundárias quando ela... Então aí tem que ter um cuidado para desfazer. A gente tem que ver se a pessoa não tem um câncer, se não tem uma metástase que está simulando uma doença degenerativa ou simulando uma hernia de disco, se não tem doenças inflamatórias, infecciosas, metabólicas, aí que vem a osteoporose, traumática, degenerativas e funcionais. Então aí é uma gama que se faz de estudos para isso. Pode passar o seguinte. Bom, então a forma mais prevalente de causas na natureza é a degenerativa, né? E a maioria se limita na região lombar e com dor na região lombar e nas nádegas. Pode seguir? Bom, isso aqui eu só coloquei de um livro famoso de desenho, que é o Netter, que esse não é uma doença degenerativa, é uma hérnia de disco. Tá? É uma hérnia discal, ou seja, uma protusão que comprimiu a raiz. Eu aqui não estou com um sinalizador para mostrar. E conforme o trajeto, ele vai correr um trajeto pela nádiga e pela perna. Então, quando perguntam, mas isso é o ciático? O ciático é formado por um grande número de nervos que, ao nível da emergência da coluna, eles se unem na nádiga e formam um tronco nervoso. Então, se for pegar nervos, raízes muito altas, a dor vai ser na frente da coxa. Se for raízes mais baixas, ali vai vindo da frente, para o lado, até chegar na parte posterior da perna, e indo até o pé ou não, dependendo do nível que é comprometido. E muitas vezes a gente tem essa dor, ou conhece pessoas que estão com dor na perna e que nunca imaginaram, não imaginam que pode ser da coluna. Sem dúvida, é verdade. Então o diagnóstico também é bem complicado para fazer, né? Não é tão complicado, eu acho que não é. O grande problema são outras enfermidades, pode seguir, passar a seguinte. Assim, existe isso aqui, por exemplo, é uma ressonância com uma grande protusão. Se tivesse o meu mouse aqui, eu podia projetar ali. Pois é. Mas veja bem, então ali tem uma protusão discal grande no L5, assim, a última. A maioria das hérnias lombares ou compressões lombares é L4, L5, L5, L1. São as duas. Por quê? Que é onde existe a maior lordose. Então, e por que é mais atingida a cervical e a lombar também? Porque as duas são móveis, a dorsal é fixa pelas costelas. Então ela trabalha menos. Então, e a que mais sacrifica na cervical, na lombar, é a L4, L5 e L5, L1, porque é onde existe a maior curvatura, né? Tá. Bom, no caso da cervical, é C5, C6, C6, C7, que é onde é a maior lordose cervical. Então é onde ela tem maior carga de peso sobre o seu eixo, entendeu? Seguinte. Bom, essa caldequina não pode ir para frente. Se voltou, então passa adiante, que pode estar repetido. Bom, pode passar, está indo para trás. Aí vai para frente, tá? Aí vai para frente. Essa dor lombar. Bom, aqui vamos pegar aqui. Então aí assim, então aqui era o meu objetivo primário, é isso que está aqui. Tá. Então assim, à medida que a pessoa vê que esse foto do Netter, que é muito legal porque ele mostra, apesar de ser extremamente antigo, o quê? Uma pessoa, olha o aspecto da pessoa, é uma pessoa idosa. Sim. Claro, não é obrigatório ser uma pessoa tão idosa, mas essa doença
ela pega mais a pessoa acima dos 60 anos de idade. Na rua, algumas vezes, assim, a gente passa por pessoas que simplesmente elas são dobradas. Sem dúvida, sem Que dúvida. coisa, eu fico impressionada, elas não conseguem nem olhar para frente. É bom, elas já, claro. são dobradas. Sem dúvida. Uns Então, velhinhos, assim, umas velhinhas. Então, ali, ó, por exemplo, então, nesse primeiro canto, aqui. Embaixo à esquerda é o normal. Uma vértebra L4, L5, um disco bem normal e um buraco ali onde sai o nervo. Bom, no caso da direita, embaixo, veja que gastou o disco, um osso encostou no outro e o buraco onde passa o nervo ficou bem pequeno. E a articulação que está ali do lado, ó, ela fez isso aqui, ó, deslizou uma sobre a outra, né? Fez isso aqui. Então ela faz uma síndrome de dores, que é uma síndrome facetária, que é a faceta articular. Então a coluna ela se sustenta na parte osteoarticular em 3 pontos. As 2 facetas, uma de cada lado, e o disco. Então é um triângulo. Né? Bom, e lá dentro, claro, tem os ligamentos, tem músculo. Então, o que acontece com uma pessoa que tem esse tipo de estrutura que está aqui? Né? Então, nesse tipo de estrutura, o que ocorre? Há um aumento pela degeneração do impacto, eu vou levantar aqui para mostrar aqui. Né? Então aqui, veja bem, olha, esse osso cresceu para cá e esse cresceu para cá. Então o que aconteceu? O disco, o nervo que tem que sair em um ângulo mais ou menos de 90 graus, de 45 graus, ele tem que fazer isso e isso. Então isso determina sofrimento. Então o nervo está preso aqui dentro. Bom, então o que acontece quando a pessoa está com o nervo preso? Que mostra aqui na ressonância, ó. Entendeu? Sim, ele fica pressionado. Pressionado. E olha, se tu olhar de cima uma vértebra, olha o que tem de estruturas ósseas, faltando os ligamentos, tudo diminuiu. Então, como diminuiu, a pessoa fica trancada, travada. Travada. Então, o que acontece? Essa pessoa, o que ela vai sentir? Dor lombar, mais uma dor que pega em uma perna, e às vezes e depois vai pegar outra perna. Entendeu? Bom, e se tu for fazer o exame físico dessa pessoa, ele sempre vai piorar quando ele se estica para trás, assim, quando ele estende, porque ele aperta e diminui o tamanho do canal. Então é comum tu ter um paciente e dizer, doutor, eu tenho uma dor da coluna enorme, mas quando eu ando de bicicleta eu não sinto nada. Sim, porque ele dobra. Pode seguir aí, fazer que loucura. A flexão piora o disco e a extensão piora a estenose. Entendeu? Então, passa adiante. Aqui, ó. O sujeito, quando se dobra, ele abre o espaço e libera a raiz. Então, a pessoa, quando se flexiona, ele tem ele sofre menos na estenose do canal. Entendeu? E se tu quiser fazer um teste, tu estende a pessoa. E tem um dado muito importante na estenose lombar. Entendeu? Qual é a clínica da estenose lombar? Então, é essa dor se irradia para as nádegas, essa dor se irradia para as pernas, e a pessoa passa a ter o seguinte, ela começa a caminhar, ela habitualmente caminha, então ela caminhava, vamos supor, 3 km por dia. Aí passou a ter, chegado aos 3 km, começou a ter dor nas pernas, e dor lombar. Então ele começa a limitar, ele vai para 2,5 km. Aí vai piorando, aí ele já não chega aos 3, aí depois não chega aos 2, depois não chega... Então ele tem que parar para melhorar e depois segue e caminha. Então isto chama-se claudicação de marcha. E o que é fundamental? Tem 2 tipos de claudicações que são muito semelhantes, que é a claudicação vascular e a claudicação neurogênica. Então a vascular é porque tu tem as artérias obstruídas, gravíssima, doença gravíssima. Então tu tens que decifrar se aquele indivíduo tem uma claudicação vascular ou uma claudicação neurogênica. É muito melhor ter uma doença neurogênica do que ter vascular. Porque os tratamentos, as consequências são muito mais graves, né? Então, como é que tu faz? Uma delas é exame físico. Na vascular, se tu estender no modificador, na neurogênica, se tu estende, às vezes em 1 minuto ele adormece as 2 pernas, não caminha mais. Bom, quem teve agora uma doença desse tipo, que eu não conheço bem, só vi a manchete da imprensa, foi o Pelé. Teve uma doença desse tipo, uma estenose do canal lombar, que já não conseguia caminhar. Mas eu não sei nada sobre isso, só vi a chamada da imprensa. Né? Divulgaram que seria, né?
Então, o que acontece, então? Então, tu tem que diferenciar como? Um exame físico, onde vê se a pessoa tem boa circulação nas pernas, certamente não é uma estenose lombar. É uma doença... Se ele tem uma boa circulação, a doença dele deve ser neurogênica, da degeneração da coluna. E ele pode ter duas coisas. Eu, há pouco tempo, atendi uma médica que tinha péssima circulação, desde a aorta para baixo, e tinha uma estenose do canal lombar também. Então, quando ela veio procurar mim, eu não encontrei pulso pedial, pulso femoral, então eu mandei primeiro, era para o vascular, porque era mais risco de vida do que a coluna. Entendeu? Então, esse é uma coisa bem importante ser descartada. Nossa, né? Sim, tem que fazer tudo. E eu estava também dando uma lida, assim, e fiquei impressionada de outros sintomas em relação, né, à perda da função da bexiga, do intestino. Isso mesmo. Fiquei apavorada. Então, aí tem duas situações muito importantes, né? Que a bexiga, ela é comandada pelo sistema nervoso. Tanto periférico como central. Aí tem as bexigas neurogênicas, medulares, radiculares, cerebrais, que é uma coisa muito complexa, né? Bom, mas o que acontece se tu tem uma obstrução completa do canal? Se há uma extrusão, uma explosão de um disco que fecha todo o canal. Então o que tu tem? Tu vais ter uma dor, aí tu pode ter de início lento ou agudo. Tá. Então, vamos supor agudo. Então a pessoa explode um disco porque caiu ou porque fez uma força muito forte, o disco toma conta e comprime as raízes todas dentro do canal. Pode voltar para trás um pouquinho, por favor? Eu vou mostrar uma ressonância que já passou, mas passar para anteriores. Aí vocês vão ver. Mais para trás. Aí. Não. Aí. A outra. Para frente. Aí. Não. Para trás. Aí. Não, mais para trás. Aí. Então aqui, ó, tu tens aqui, ó, uma grande hérnia que bloqueou o canal. Então isto determina o quê? Dormência em todo o períneo, na vagina, no testículo, se for homem, nas nádegas, e isso chama-se síndrome de Caldequina. Ou seja, as raízes todas ao mesmo tempo foram comprimidas e essa pessoa perde o controle vesical, fecal e perde em si o homem ereção completamente. Então esse paciente, claro, como tudo na medicina, não é sempre o mesmo consenso, mas isso é uma emergência. Ele teria que operar de 24 a 48 horas. Porque a síndrome de Caldequina, se tu não operar, essa compressão vai esquemear as raízes e ele, mesmo que tu opere depois, a maioria não recupera mais o controle vesical, né? Ou da ereção, no caso do homem, entendeu? Vamos para o intervalinho para depois a gente continuar falando da cirurgia? Vamos falando. Então, uma aguinha e a gente continua falando com o médico, neurocirurgião, Fernando Costa. Combina com café, com chocolate, com frutas. Combina com muita coisa gostosa. Leite Dambi Consulate, a combinação perfeita de sabor e qualidade. Dambi Consulate, combina com você, com a sua saúde e com a sua vida. Chornac Moda Dia e Noite, de segunda a sexta-feira, das 9 horas da manhã às 7h30 da noite. Sábado, 9 horas da manhã às 6 horas da tarde, sem fechar ao meio-dia. Informações pelo site www.chornac.com.br. O seu jornal precisa estar onde você quiser. E com informação para toda a família. O Diário Popular é assim. Tudo sobre esporte, cultura, lazer, notícias locais, tudo que é daqui. Ligue hoje mesmo e assine o jornal mais lido da região sul. 0800 53 2001. 0800 53 2001. Diário Popular, sempre o seu jornal.
voltamos com Entre Nós, que hoje, quinta-feira, está ao vivo. Você pode estar nos assistindo pelo canal 20 da TV Cidade, pela Blue, ou pela internet no www.tvcidadepelotas.com.br. E se você ligou a TV agora, nós estamos falando sobre doenças degenerativas da coluna com o PhD em neurocirurgia e professor de neurologia e neurocirurgia da Universidade Católica de Pelotas, Fernando Costa, que está nos dando assim uma aula, e acredito que seja muito importante para você que está aí do outro lado, com alguma dor, já passou por vários médicos e não encontra o que é. A gente vai falar agora um pouco sobre os tratamentos, sobre o que fazer. Então, fica atento aí que a gente sempre conhece alguém que tem esse tipo de problema. A gente falava então da neurocirurgia em cauda equina, né? Antes até vou voltar só para lembrar aquela claudicação que eu falei, da marcha, né? Então tem na semiologia antiga, dizia que era a síndrome dos olhadores de vitrine, quando a pessoa tinha problemas circulatórios, sem ainda saber da coluna. Porque a pessoa caminhava e tinha que parar, então tinha vergonha. Então ele parava e fazia que estava olhando uma vitrine para se recuperar da dor, depois caminhava de novo, porque ele tem vergonha de mostrar as limitações que ele está da sua saúde, né? Então, interessante. Bom, a cauda equina, então, isto aqui, que está aqui, é a estenose lombar, que é o que faz a pessoa... Olha que tem discos intervertebrais que estão escuros, que é o juízo degenerado, preto, então ele perdeu água, degenerou. Ali tem um pontinho brilhante, um pouquinho brilhante na ponta de um disco preto, abaixo daquelas setas, né? Que ali é a ruptura, que o anel fibroso rompeu. Então ali é que saiu, que herniou o disco. Então, bom, e tem o ligamento amarelo, que é um ligamento que protege. Então, de fora para dentro nós temos os ossos, o ligamento, a gordura, a dura mater e os nervos. Isso na lombar. Agora, se vai para cima, da primeira lombar para cima, bom, aí tu já tem medula. Então, da lombar para baixo, então qualquer doença, qualquer cirurgia, qualquer tratamento da lombar para baixo é muito menos perigosa do que da lombar para cima. Porque ali tem medula, onde está o centro do comando de todo o movimento do corpo da pessoa. E aí eu me impressionei dessa limitação aí que tu estavas falando antes, né? Da limitação da bexiga, né? Da ereção. No caso, isso a pessoa fica impotente mesmo? Muitas vezes, definitivamente impotente. Impotente, sonda definitiva vesical, ou tem que fazer uma reeducação vesical para poder ter um mecanismo de automatização na urinar, no defecar, como se fosse um paraplégico, né? Na verdade. Né? Nossa. E aí também limita o caminhar? Sim. Não, aí ele paralisa da cintura para baixo? Não 100%. Ele paralisa parcialmente, tem uma graduação de força, né? Bom, e os dois pés ficam caídos, quer dizer, a pessoa quer levantar e o pé é equino, o pé de cavalo. Os dois ficam com o pé. Então a pessoa, na clínica completa de uma cauda equina, ele fica, então, bexiga neurogênica, incontinência fecal, urinária, e fica com os pés caídos. Então, e tu tem dois tipos de cauda equina. Uma que pega só nervo, que é o que nós comentamos. E se vai um pouco mais para cima, aí tu pega a medula. Tem uma cauda equina que é da medula. Bom, e qual é se um médico quiser ver se ela é dos nervos da cauda equina ou se é da medula, é uma coisa muito simples. É só pegar um martelinho e bater no joelho do cara. Se a perna pular, é porque é na medula. Se a perna não pula, é porque é nas raízes. Aí é uma coisa muito... mas muito são interessante. Pequenas orientações. Sim, assim, até para as pessoas saberem. E no caso, para diagnosticar, o que tem, assim? É a ressonância, a tomografia? Como é que... Aquilo que eu falei, o diagnóstico, ele é, para mim, 90% ouvir o paciente. História clínica. Depois eu digo que vamos dizer assim, 7, 8% é o exame físico. E o resto é exames de imagem. Na coluna nós temos a ressonância magnética, a tomografia computadorizada, o raio-x simples, que também tem muito valor ainda, né? E exames funcionais, tem a eletroneuromiografia, que é um exame que mede a velocidade de condução dos nervos e vê o grau que estão comprometidos.
se é do nervo primário, periférico, ou se é do nervo a nível mais alto da medula. Então, é um exame muito importante para determinadas situações. Tá? Bom, mas assim, ó, é importante o exame físico e a história. Por quê? Se eu tenho aquilo que eu falei há pouco, se eu tenho um paciente com caldequina, e eu vou examinar esse paciente, ele tem os reflexos aumentados, se eu for pedir uma ressonância, eu não posso pedir da região lombar. Porque se ele tem um aumento de reflexo, ele tem que ter uma doença mais para cima. Então na lombar vai dar normal, mas o cara tem uma lesão mais para cima. Então, tu tem que saber semiologia neurológica. Quer dizer, tu tem que saber examinar. A importância é assim, que tem que ser o neurologista. Senão, a pessoa tem dor, aí é lombar, raio-x lombar, tomografia lombar, tá cheio de exame lombar, tudo normal. Sim. Mas e por que a dor? Aí a dor é porque não é ali a clínica do paciente, é mais para cima. Entendeu? Então, isso depende, então assim, tem que saber examinar uma pessoa. Esse é o segredo. Sim, o diagnóstico ali é tudo, né? Inclusive até para salvar. Aí, quando tu for pedir um exame de complemento, por isso que se chama exame complementar. Tá. Então, tu vais dizer, eu solicito uma ressonância da região tal, com especial observação. Por exemplo, se tu tem uma síndrome de compressão mais da raiz que sai daquele forame. Estudo especial para os neuroforames da linha, do nível tal, tal e tal. Porque senão o radiologista fica em prejuízo, né? Porque se tu pede uma ressonância, ele vai laudar o que vê, mas ele não está orientado. Claro. Então, eu acho que isso é uma obrigação do médico, orientar o que ele quer ver. Sim. Então, para orientar o paciente, né? Para orientar o radiologista, para ele procurar o que eu estou achando que possa ser. Tá, e no caso, existe como prevenir isso? O quê? A degeneração? Não, existe, sim, existe, óbvio que existe, né? Tem uns que não. Obesidade, não, né? Não, tem pessoas que não têm, que aquilo é genético. Pode ser genético, sem então. Dúvida nenhuma. Tá. E tem um grande componente genético, tá. Né? Bom, se acredita que no Brasil tem mais de 15 milhões de pessoas com isso. No Brasil, que a estatística de Brasil é São Paulo para baixo. Sim, sim. Entendeu? Mais ou menos isso, né? Não tem acesso. Mas assim, então o que acontece? Que eu estava falando, então assim, então aí nós vamos ter que propor, na estenose, que é a degeneração, aí o procedimento é cirúrgico. Né? A pessoa chegou num ponto que não caminha mais, está claudicando, não caminha mais, tem que operar. Bom, aí tem várias formas de operar. Pois é, mas sempre a pessoa fica assim, até em relação à operação, quando se ouve falar em tem que operar, as pessoas ficam muito nervosas, muito apreensivas, muito preocupadas. Para chegar à operação é quando já esgotou tudo o que podia fazer? Então aí eu vou separar. Tá. Se for hérnia de disco, sem caldequina, 80-90% não precisa operar. Basta tratamento clínico. Aí envolve uma série de medicamentos, uma série de atividades posturais, uma série de reabilitações motoras através de trabalhos com fisioterapeutas, com professores de educação física, com postura correta, com perda de peso. Então, 80-90% não precisa operar. Bom, a hérnia de disco, quando passou 4, 5 semanas e não respondeu a nada, aí está indicado a operar. Bom, e quem decide se vai operar ou não é o paciente. Por quê? Porque se tu vai operar uma hérnia, geralmente L4, L5, L5, S1, se tu não operar, ele não vai morrer, nem vai ficar paralítico. Vai ficar com dor. Dor e sofrimento. Mas ele pode ter o direito, eu não quero me operar. Ficar tomando remédio. Na literatura mundial, se o cara operar ou não operar, no fim de 2 anos o resultado é o mesmo. Volta tudo? Não, ele pode ter cura espontânea de hérnia de disco. Cura no sentido seguinte, há uma regressão da protusão, há uma desidratação e ali dá mais espaço para o nervo, dá um espaço, cede a um compartilhamento de espaço e a pessoa não tem mais a dor. Entendeu? Bom, agora, se tem que operar, é uma cirurgia normalmente muito simples. É uma cirurgia, em média, da hérnia de disco lombar, uma cirurgia em média de 30, 50 minutos, em média, claro, cada caso é um caso, o peso do paciente, uma série de fatores, mas em torno de uma hora, vamos botar,
E é uma pessoa que pode, normalmente, no mesmo dia caminhar, levantar e ir embora para casa, até no mesmo dia. Ó, Entendeu? legal. Ou, no outro dia, se é uma pessoa que está com medo e tal, dorme no hospital, no outro dia vai embora. Bom, agora, se é uma estenose de canal, bom, aí é outro mundo. Bom, aí vem... Bom, então, primeiro, que eu diria, no meu conhecimento e respeito a opinião de todos. Em hernia de disco, jamais usar prótese de qualquer natureza. Inclusive teve a famosa, e tem, ainda estão estudando, né, e buscando e procurando a máfia das próteses, né? É uma coisa que uma coisa que eu nem conheço essas coisas, e é uma coisa assim bem fora, mas isso está denunciado que existe. E é uma há muitos anos. É, muito bem. Mas assim, então assim, eu não uso, mas às vezes a pessoa tem a convicção científica, porque a indústria trabalha muito cientificamente, de que ele tem que botar a prótese, porque senão vai voltar a hérnia. Tá. Então, eu acho isso totalmente errado, não é porque eu acho, é porque está escrito na literatura médica, nos estudos, nos livros. Mas em contrapartida, a indústria faz uma produção científica fortíssima para que os médicos usem aquilo, porque aquilo é altamente rentável. Claro. E alto custo de procedimento. Eu sou só. Então, quando é que na minha concepção tu tem que usar a instrumentação que eu uso? Quando? Que é maravilhoso. Essas próteses são quando necessário. Indicado. Então, se tu tens instabilidade importante da coluna, eu tenho aqui um diapositivo, vou mostrar. Quando tu tens tumores que destrói, ou um acidente que tu destruiu e perdeu. Então, é muito interessante. Nessas três causas é que está indicado. Na hernia de disco, bom, e na estenose do canal, tem técnicas de laminotomia ou laminectomia. São duas coisas diferentes. Alguns fixam sempre quando laminectomiza. Eu não sou a favor de fixar com parafuso, com aço. Ah, tá. A minha opinião, a não ser que haja instabilidade facetária, entendeu? Coisa assim. Bom, é o seguinte, passar o outro ali. Bom, vai adiante. Pode passando. Passando. Bom, volta uma. Isso aqui, ó. Então aqui, eu vou mostrar aqui. Eu estou me enrolando aqui no olha aqui. Isso aqui é o ligamento amarelo. E está extremamente hipertrofiado esse ligamento. Então o que acontece? Ele também colabora para a compressão das estruturas nervosas. Tá bem o som aí? Tá, não, está ok. Tudo ok. Não? Okay. Então assim, olha que o buraco que tu vê de cima ficou muito pequeno. Aquele V branquinho que tem ali é uma gordurinha. Ia ser bom. Então ele tinha que ter essa gordurinha na esquerda, na lateral e na direita. Então não tem mais porque acabou com a gordura. Só tá ali no não meio. tem espaço para a gordura porque as estruturas mais rígidas detonaram a gordura. Então está tudo apertado. Isso é uma estenose do canal. Adiante. Isso aqui só para comentar que é um problema seríssimo. É ganho secundário com a dor. O ganho secundário com a dor vai desde dinheiro até ganhos emocionais, ganhos de atenção, ganhos de afetividade. Então isso é uma coisa extremamente complicada, tu tratar a pessoa, tu tem que selecionar a pessoa, quando é lombar principalmente, que não tem risco de uma paralisia, se é uma pessoa que tu tem que ter um feeling, fazer uma boa avaliação para ver se a pessoa está tendo um interesse secundário em ganhar a atenção do marido, a atenção da mulher, ou do filho. Namorado, namorada. Uma série de fatores. Ou de ganhar da Previdência um ganho extra. É outro problema. Então, e emocional é muito grande, deve ser muito grande, né? Até porque, vou dizer uma coisa que a gente comenta assim, em termos que a gente somatiza muito a dor, né? A gente bota na cabeça... E assim, eu tenho... Assim, vários exemplos, né? Eu tenho um exemplo que eu sempre cito, né? Que foi uma pessoa que eu operei há muitos anos atrás, com uma hernia de disco, e essa senhora, 10 dias, 15 dias depois da cirurgia, foi ficando totalmente entrevada, sofrida, dolorida, um horror. Não conseguia mais se mover, não conseguia mais nada. E aí então eu fui para a casa dessa senhora, 11 da noite. Para saber o que estava ali acontecendo. E quando eu cheguei, eu sem querer bati com o joelho na cama dessa senhora, deu um urro de dor. Bom, mas para encurtar, às 5 da manhã,
Eu fiquei brincando, fiz ela levantar, aí eu fui examinando, fui relaxando, fiz ela dançar lá dentro do quarto. Imagina. E fiz ela pegar o filho que havia já 4 ou 5 meses de idade, e ela não pegou, não tinha pego ainda. Bom, mas aonde é que estava o problema? Veja bem. Então, depois, tipo uma psicoterapia ultra rápida, né? Eu descobri o que havia no fundo de tudo. Ela era uma senhora, que era viúva, casada com um executivo de um outro país aqui da América, e esse país, a lei, ele era separado e tinha filhos. Esse país obrigava de tanto e tanto tempo o pai reunir-se com a família para ter a presença familiar. E ela nunca foi em respeito à liberdade daquela família, nunca acompanhou. Mas ela podia ir. Sim. Mas só que ela passou a ter medo de perder o marido para ir às mulheres. E aí começou então, a se entregar. Lá pelas 5 da manhã a gente veio à tona isso tudo. Bom, e eu fui-me embora, louco de sono, mas saiu e ficou. A mulher ficou curada. Sério, né? No outro dia ela foi me visitar no consultório, às 1h30 da tarde, para dizer toda enfeitada e tudo. Sim, tudo bem. Não tinha mais nada, que ela não podia viajar sem. Ela resolveu assumir o papel de esposa, ia levar o filho, que ela não tinha pego nunca no colo, e foram para outra cidade. Então, olha o poder da nossa inconsciente, mente. que é uma senhora que não fez isso para chantagear ninguém. Era um problema emocional, psiquiátrico dela, que ela não se dava conta, que ela usava aquilo para impedir que o marido se afastasse. Mas são poucos médicos que fazem isso, né? Não, acho que não. Eu faço. Né? Vão ali para descobrir, e essa coisa de ouvir o então, o ganho secundário, o cliente, o paciente. Isso aqui é então, de dinheiro, simulações. Então, é um problema muito difícil. Que tem que ser detectado. Muito difícil de detectar. Nossa. Pode seguir. Vamos lá. Bom, aí tem que afastar doenças sistêmicas, como infecções, como câncer, eu já comentei, pode ir adiante, né? Bom, a ressonância e a tomografia. Então, eu falei, a tomografia mostra muito bem o que é osso, e a ressonância mostra muito bem o que é mole. Então, músculo, nervo, medula, a ressonância mostra melhor. A tomografia mostra mais osso, mas às vezes uma tem que completar a outra. Entendeu? Uma tem que completar a outra. Então, e o raio-x simples também é muito importante, porque, por exemplo, às vezes a pessoa tem dor, tem ressonância normal e tem tomografia normal. Aí tu faz um raio-x funcional, que é um raio-x simples em perfil, a pessoa se flexionando bem ou se estendendo bem. Aí tu vê que uma vértebra escorrega. Como no aparelho que ela faz ressonância ou toma, ela está sempre no horizontal, não desliza a vértebra, que tu não sabe quanto está. E às vezes a gente acha que a radiografia nem existe mais. E a ressonância tu acha que está normal e está normal. Tá? Mas só que é uma vértebra instável que tu só vê no raio-x simples. Nossa. Tá? Seguinte. Bom, repouso, esse é tratamento conservador. Bom, isso é para hérnia. Passa adiante, isso aí não é. Bom, então aqui o estreitamento do forame, né? Ali, o nervo ficou apertado. Então, quando tu tens muita dor, tu pega, os nervos são comprometidos. Quando tu tem a medula, tu tem pouca dor, mas mais dano motor. Aí é outra coisa. Então, ali é uma estenose novamente do canal, pode ir adiante, né? Que a gente já falou. Pode passar também, que já comentamos, pode passar. Bom, aí o tratamento cirúrgico. Então, aqui, veja aqui há uma instabilidade, ó. Uma espondilistese, ó, um escorregamento, e essa pessoa tem uma síndrome de faceta da articulação, que é o que estabiliza, instável. Então, ali está uma prótese, uma artrodese, se descomprimiu ali o saco dural embaixo, e foi botado 4 parafusos, 2 hastes de cada lado e uma haste transversal. Então, neste caso, é perfeitamente correta a indicação. Por quê? Porque ela vai certamente. Agora, aí são detalhes da técnica. Por exemplo, se esse disco aqui estivesse todo ele já grudado na vértebra de cima, então não teria por que botar aquelas próteses. Por quê? Porque ele já artrodesou sozinha, já está soldado osso no osso. Então não tem por que tu botar prótese. Então, a literatura médica diz assim, esse escorregamento, que é espondilolistese, né? Ela ocorre, ela pode evoluir sempre aumentando, independente de qualquer tratamento. Se tu operar por descompressão como ali, ela tem mais chance de aumentar. Mas quanto? Em menos de 1%. Então, eu acho, em alguns casos, que é preferível não pôr, para não destruir o que é sadio,
Porque a percentagem que escorrega é muito pequena, na literatura médica, eu estou dizendo. Vamos para o último intervalinho? Então, a gente vai então para o último intervalo e depois dos comerciais a gente continua falando sobre degeneração da coluna. Agora vamos pular lá para servir. Casa Blumenau, a loja preferida de Pelotas e da região. O melhor em cama, mesa, banho e tapetes das principais marcas, como a São Carlos. Para todas as estações temos tecidos, roupas de cama, como edredons, jogo de lençóis e toalhas da Altenburg, Doller, Budmeier, Karsten, Santista, Artex e cobertores Etrúria, Jolitex e o que você imaginar de modelos, tamanhos, cores. Qualidade, variedade, estilo e economia. Aberta de segunda a sexta-feira, das 15 para as 9 da manhã ao meio-dia e da 1h30 da tarde às 15 para as 7 da noite. No sábado, das 9 da manhã à 1 da tarde. Mas atenção! Nos 2 primeiros sábados de cada mês, você tem mais tempo para escolher as mercadorias. É que o horário se estende das 2 às 6 da tarde. A Casa Blumenau em Pelotas fica na Rua General Osório 701, esquina 7 de setembro. E em São Lourenço do Sul, na Coronel Alfredo Borne, 539. Você ouviu isso? Caramba! Owen Wilson! Sorry, I can explain. There's been a big misunderstanding. You messed with my sister, huh? Get him! Whoa, 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 whoa. Whoa, 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 let me handle this. Your sister? No. He messed with his mother. And picture this, his grandmother, too. Disgusting! You can't have it! That was a close one. Thank you. Nada abala a confiança de quem estuda no CCAA. ¿Dónde está el canalla? Another misunderstanding? ¿Dónde está el canalla? Matricule-se já no CCAA de Pelotas. Voltamos com o último bloco do programa Entre Nós e estamos conversando com o professor de Neurologia e Neurocirurgia da Universidade Católica de Pelotas, Fernando Costa, PhD em Neurocirurgia. E no intervalo a gente conversava um pouco, né, que o assunto é muito grande, seriam várias e várias aulas, tanto que deve ter, nem sei, Fernando, quantos semestres só para essa parte aí, para estudar? Tem muito pouco. Esse é o grande problema da formação médica. Ah, é mesmo? É muito pequeno o espaço que tem, não é a católica. Sim. Todas as universidades, as escolas médicas têm muito pouco espaço a neurocirurgia. E vamos falar então agora sobre a coluna cervical. Já está no ponto ali. Eu acho assim, nós estamos no tempo já. Já estamos indo para o fim. Então eu quero falar um pouco da coluna cervical, da estenose cervical. Pode passar a seguinte aí, por favor. Assim, isto é um novo foto do Netter, depois eu boto fotos de casos meus, né? Bom, então o que aparece aqui? Novamente um homem de mais idade, um homem mais maduro, que ele caminha com as pernas abertas, porque ele tem desequilíbrio, e ele tem muito formigamento nos dedos, na mão toda ali, que está parecendo um choque nas mãos.
Ele tem diminuição da sensibilidade profunda, como ali tem um diapasão no pé e não vibra, pode vibrar, não sente nada. E tem um reflexo que é chamado de Babinski, que é quando tu passa um estilete no pé, o dedão do pé sobe, levanta. Bom, e aquele lá que puxa o pé, ele fica fazendo uma espécie de um clone, ele faz um clone, que fica assim. Tremendo assim. Fica tremendo assim, entendeu? Bom, então quando uma pessoa tem isso, ele tem um sinal que a gente chama. Então, o Babinski, o Clonus e aumento dos reflexos, a gente diz que ele tem um comprometimento do neurônio motor superior. E tem dificuldade de deambulação. O que acontece normalmente com esses pacientes? Eles dizem para os médicos, onde vão, que eles têm desequilíbrio, tontura ou desequilíbrio. Pode ser confundido com labirinto? Constantemente confundido com labirinto. Constantemente. Então, o que acontece? Isso é uma doença muito grave, entendeu? Então, o que acontece? Então, a pessoa vai perdendo o tato, ele diz, eu não consigo mais abotoar uma camisa, um tato leve, um tato delicado, e vai tendo, bom, então, e ele vai tendo assim, ele vai ter, se comprime mais a medula, muito pouca dor, mas vai ter muita alteração de motricidade e de sensibilidade. Então, ele vai caminhando com as pernas abertas, então ele vai sendo tratado do labirinto. Esta foto aqui, ela tem, com esse livro, eu tenho o mesmo, mais moderno que eu tenho, ele não traz ressonância, traz só tomografia, mielotomografia, mas eu tenho ressonância para mostrar. Então, isso é uma doença muito grave. O que eu vejo dentro do meu consultório? Quando os pacientes chegam a mim, eles, na maioria das vezes, eles chegam já com andador ou duas bengalas se apoiando, porque eles não caminham mais. E já tem perda do controle da bexiga, entendeu? E aí, então, é o seguinte. Então, veja o que acontece. Então, tu tens pontas de osso e disco. Então, isso não é uma hernia de disco. Isso é um conjunto disco-barro-shaftar. Quer dizer, é bico de osso com disco que vai comprimindo a medula. Ó, a medula virou uma linguiça aí, não, salsicha, né? Sim, é uma linguiça. Bom, e aqui, o que está vendo num corte assim, axial? Tudo isso que está aqui, ó, é uma barra de osso. Então, não tem lugar para medula. Então, como isso foi ocorrendo muito gradativamente no transcorrer da vida, existe algo que se chama complacência vascular do sistema nervoso. Então, ela foi crescendo, foi empurrando e a circulação foi se acomodando. Foi se ajeitando. Só que daqui a pouco ela entra num ponto de virada e a coisa fica feia. Pode seguir? Nós vamos. Então, veja bem aqui. Esse aqui tu já vê pontos brancos aqui, ó. Lá também. Então, nesse outro caso, então tu já está tendo uma isquemia da medula. A medula já está sofrendo falta de circulação e está entrando em colapso. Bom, claro que hoje, cientificamente, essas manchas brancas, antes era assim, quase que tinha que operar. Hoje já não é assim. Já se valoriza menos. A medicina é isso, vai mudando. Bom, vai evoluindo. Mas então vai depender do quê? Do exame neurológico, se a pessoa tem aquela dormência nas mãos, dificuldade de caminhar, dificuldade de controlar a urina, dificuldade de equilíbrio. Então, esse paciente tem que ser operado. Né? Bom, vamos ao seguinte. Bom, isto aqui é um exemplo de como eu uso prótese e órtese. Isso era uma senhora que ela tinha tanto compressão dos nervos como da medula. Então, como esse aqui é o pré-operatório, né? Então, ali, veja que a coluna inverteu, ela teria que ter uma lordose, ela inverteu, tá? Então, se eu tirar o que está comprimindo, eu corro o risco de ela fazer uma cifose, uma inversão. Então, o que se fez? Se tirou 2 corpos vertebrais, colocou um cilindro ali, de titânio, depois se operou 2 hérnias a mais e se botou uma placa na frente para poder sustentar tudo isso. Essa senhora está muito bem, obrigado, entendeu? E tinha muita dor, porque ela tinha componentes também da medula e também das raízes. Então, tinha dores intensas e a gente conseguiu fazer isso. Que horror. Seguir? Bom, isso é visto de frente, a placa que ficou colada. Para quê? A placa é só para estabilizar aquelas estruturas metálicas que foram colocadas e que estão cheias de osso do próprio paciente. Então, quem vai garantir a cirurgia não são as placas. É o osso do paciente que está dentro dos tubos de titânio que vão se ossificar com as vértebras que elas ficaram em contato.
Então aquilo vai sepultar tudo com o osso e o que vai garantir o paciente depois é essa ossificação fisiológica do paciente. Os metais, esses são só para dar um guia para o osso. Sim, para ele ir naquele sentido. Naquele sentido. Bom, seguinte. Outro. O Júlio está dizendo que não tem outro. Bom, então tá, não tem importância. Então assim, então aí tem variáveis para isso. Então assim, tu pode operar pela frente, tu pode operar por trás, e aí tem várias discussões científicas se é melhor operar pela frente, se é melhor operar por trás. Então, aí vai muito do conhecimento, da vivência e da experiência de cada neurocirurgião. Entendeu? Então, por exemplo, se a pessoa é pescoço muito curto, gordo, tu vai ter muita dificuldade de entrar pela frente. Porque tu vai ter que tracionar, traqueia, esôfago, tu pode fazer manuseio de vasos do pescoço, então, às vezes é preferível fazer por trás. Bom, já na cervical é diferente da lombar. Sempre que tu for tirar uma hérnia que seja, tu tens que botar alguma artrodese para impedir que aquilo com o tempo trabalhe e que reduza o espaço da medula. Entendeu? Bom, e o resultado é que é muito grave, entendeu? Então, o que o resultado disse é assim, a literatura mundial, isso é muito controvertido, por exemplo, tem trabalhos que eles não sabem nem quando é o momento de operar. E, então, o que importa é a clínica do paciente. Sim, como tu falaste. Então, vamos supor, veja bem, se tu passou o tempo assim, se tu operou até um ano do início dos sintomas, tu tem uma chance de 50% de melhorar o paciente e parar a progressão. Se tu operou depois de um ano, cai para 19% a chance de ele melhorar. E como já há uma isquemia, 25% desse pode seguir progredindo a paralisia, tu pode voltar para trás, que tem bem mais fotos aqui que eu queria mostrar. Só que a gente está voltando 2 minutinhos, minutinhos. Tu vai ter que vir de novo, agora já sabe o caminho, tu vai ter que vir de novo. O que eu queria te perguntar, Fernando, para as pessoas que nos assistiram, que vão nos assistir nas reprises e tudo, uma dica para as pessoas, assim, o que fazer para não chegar a esse ponto? Bom, de forma geral, é cuidados básicos da vida, né? Então, evitar a obesidade, saber usar o seu corpo, mesmo no trabalho pesado, então posturas específicas tem para cada tipo de trabalhador, né? Então, postura, trabalho pesado e qualidade de vida, por exemplo. Nós temos assim, hábitos errados, nós vemos televisão deitado, que isso danifica. Dói no pescoço aqui. Vai danificando. Nós praticamos esportes de forma incoerente, fizemos excesso de esportes também em demasia, por várias razões. Né? Bom, tem que ter uma vida alimentar adequada, né? Cuidar da vida ao todo. E quando sentir alguns sintomas, aí tem que procurar antes que chegue a situações trágicas. Entendeu? Então, quando chega em situações totalmente quase irreversíveis, aí é muito complicado. Né? As consequências são dramáticas, né? De pessoas que ainda produtivas, né? E que não têm mais, às vezes não tem mais capacidade de trabalhar, de viver. É muito complicado. É uma doença, essa estenose, chama mielopatia espondilótica cervical. É uma degeneração óssea e articular que vai comprimir a medula e vai isquemiar a medula, e aí a medula, por ser um tecido nobre, um tecido do sistema nervoso central, nem sempre ele consegue se recuperar e voltar às suas atividades normais. Tá certo, então. E a gente espera, né, que com esse programa a gente tenha conseguido informar as pessoas, né, que não é uma coisa tão simples, tô com uma dor aqui, tô com uma dor ali. Não, tem que ir no especialista, tem que ir no neurocirurgião, se cuidar e ter uma vida regrada, uma vida equilibrada para tudo. Agradeço imensamente a presença, já está convidado para continuar esse assunto para outros tantos que tem. E agradeço você que ficou aí do outro lado, tanto pela TV quanto pela internet. E nosso próximo encontro ao vivo é na quinta que vem. Até lá!